Continuando a leitura do livro apócrifo, a hipóstase dos arcontes, ou seja, a realidade das autoridades, tá? Ou governantes, que está falando esse apócrifo, assim como Efésios 6:12, fala dos principados e potestades, ou seja, de criaturas que governam nas regiões celestiais, habitam e moram e governam das regiões celestiais este mundo material. Controlam, governam e administram das regiões celestiais. Que Paulo disse que você terá que lutar. Pois é, e quando isso? Bem, depois que você partir dessa para melhor. Você entendeu, né? Depois que você deixar essa vida temporal, ok? Então, muitas pessoas elas têm grande dificuldade de entender os apócrifos. Por exemplo, o apócrifo A Origem do Mundo. Esse apócrifo aqui mesmo que estamos lendo agora e explicando, né? Que eu estou lendo e explicando para você. Muitas pessoas têm dificuldade de entender por quê? Pelo seguinte motivo, elas não entendem que houve algo, acontecimentos, coisas que ocorreram antes do Gênesis bíblico, que você lê lá na Bíblia, Adão e Eva, né? Que Deus fez Adão, que Deus fez o céu, só esse céu azul, né? Porque os outros céus já existiam. E Deus organizou, na verdade, a matéria, né? Do céu azul, da terra, e remodelou os bonequinhos de barro na matéria. Este quem? O Deus principal da luz. Dessa segunda vez foi ele. Só que da primeira vez, alguém que foi posto como administrador, que tinha feito, como é que eu posso dizer? Que tinha modelado anteriormente os bonequinhos de barro. E foi Então foram nesses acontecimentos anteriores a esse Gênesis bíblico que o destino ele foi forjado, inclusive o próprio Cristo, ele ficou sujeito ao destino, que ele disse assim: eu vim cumprir tudo o que foi determinado com relação a mim, com respeito a mim, ou seja, ele disse: eu vim cumprir o destino que foi estabelecido para mim, entendeu? E o destino é Senhor sobre tudo. Então, as pessoas não entendem os apócrifos porque elas não entendem uma coisa. Aconteceu algo. Esses livros apócrifos, eles relatam de coisas que aconteceram antes do Gênesis bíblico, né? E vamos ser honestos, gente. Na Bíblia, ela não te dá muitos detalhes como foi a rebelião dos anjos da classe de Lúcifer ou Samael, como ele também é chamado. Então, a Bíblia, ela não te traz esses detalhes, como aconteceu essa rebelião, por qual motivo exatamente, como que se deu aquele cenário dos anjos, né, fiéis e infiéis, ou seja, dos anjos rebeldes que ficaram do lado de Lúcifer e foram derrubados do céu. E que céu era esse? Era o céu do universo espiritual ou o céu do universo material? Então a Bíblia, ela não responde muito bem, de forma tão clara e objetiva, essas questões. Ela fala desses assuntos? Fala, mas de forma muito sucinta, muito resumida mesmo, que se você não tiver um entendimento, um bom discernimento e conhecimento, você não vai entender, não vai perceber. Então nós temos que ficar muito atentos com relação a essas coisas, tá bom? Então, aí tem gente que vai falar, mas a Bíblia fala da rebelião dos anjos. Ela não diz como isso aconteceu. Por exemplo, a rebelião dos anjos rebeldes da classe de Lúcifer, não aconteceu nos céus do universo espiritual, mas no topo desses céus, desse universo material. Porque esse universo material tem vários e vários céus, tá? E essa rebelião desses anjos, ela só acontece, na verdade, esses anjos, eles só vêm à existência depois que acontece todo esse relato aqui, que esse livro apócrifo aqui, que estamos lendo no momento agora, ele diz, e depois de todos aqueles acontecimentos que o livro A Origem do Mundo, A Origem do Mundo,
que também vamos ler, ele faz, né, todo aquele relato, depois de todos os relatos, né, tudo que é discorrido nesses livros, só depois desses acontecimentos é que vem à existência quem? Os anjos. Então, esses anjos que se rebelaram, eles não foram criados no universo espiritual, mas eles foram criados no universo material, só que no topo desse universo material, em um céu mais elevado, né? Você sabe, na Bíblia fala que tem 7 céus, mas na verdade tem muito mais de 7 céus, ok? Só nesse universo material aqui tem 12 céus principais. Os 7 céus que a Bíblia se refere são só os 7 céus do caos, ou desse universo material. Só que tem os 5 céus do abismo do caos, que a Bíblia ela não fala muito. E a Terra ela fica abaixo de todos esses 12 céus principais desse universo material, que contém vários outros céus dentro deles. Entendeu? A Terra ela fica embaixo, ou seja, a Terra ela fica embaixo dos 5 céus do caos. Nós existimos dentro da escuridão. A Terra, ela se encontra, né, imersa, afundada, rodeada, coberta, abraçada pela escuridão. E já é um grande milagre você existir. Por isso que diz na Bíblia, e não é à toa, que o Cristo, ele veio da onde? Do universo espiritual. Muitas pessoas não sabem disso. Elas acham que ele veio dos céus desse universo material, nada disso. E diz o que na Bíblia? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais o que as trevas do que a luz. E diz assim, aqueles que estavam sentados sobre uma densa escuridão ou sobre densas trevas, viram brilhar uma luz, que é o Cristo. Porque o Cristo, ele desceu para cá, para esse mundo material. Mas ele não é daqui e ele não era daqui. Ele veio para cá. Tá bom? Então vamos continuar a leitura, né? Desse livro aqui. Eu vou explicando conforme der para explicar e você vai entendendo as coisas. Tá bom? Então eu preciso que você preste atenção. Existiram coisas, acontecimentos que aconteceram antes do Gênesis bíblico. E esse é o ponto-chave que muitas pessoas não entendem e por isso que elas acabam fazendo muita confusão com os livros apócrifos. Vamos ler aqui, olha só. Lembrando, esse relato aqui que esse livro está fazendo aconteceu muito antes, milhares e milhares e milhares de anos antes de Lúcifer e os anjos sonharem em existir. Os anjos que você conhece, né? Os anjos rebeldes ou caídos e aqueles que permaneceram fiéis a Deus, a Melquisedeque, que é o Cristo, a Yahuá, enfim, Yahusha, chame como você quiser chamar, tá? Ele terá um novo nome mesmo, né? Terá um novo nome, o Cristo. Olha que interessante. E o que significa essa palavra Cristo exatamente? Ungido. Aí, qual é essa ideia de ungido? É o seguinte, gente. Antigamente, como as pessoas não tinham água encanada, tinham dificuldade de tomar banho e tudo mais, vou explicar rapidinho aqui para você. Então, se usava o óleo de oliveira para se ungir, ou seja, para purificar, para lavar, para limpar alguém, entendeu? E para deixar essa pessoa com cheiro agradável e para limpar, né, o corpo dessa pessoa. Então, tecnicamente, a ideia de ungido é uma pessoa que é limpa, ela está limpa, ela foi purificada, entendeu? Ela foi lavada, ou seja, ela não está com impureza nela, entendeu, né? Mas vamos continuar a leitura aqui, outra hora eu explico mais esses conceitos, né, dessas palavras bíblicas aí, né? Cristo Messias é isso, tá? Ungido, aquele que tá limpo, que, né, que foi, como é que diz?
que está purificado, que não tem nenhuma mácula, nenhuma mancha, não tem nenhuma sujeirinha nele, entendeu? Ele tá limpinho, né? Olha só, e totalmente aceitável, né? Agradável, olha só. Vamos continuar a leitura aqui, ó. Então, a gente já viu no vídeo anterior que o que acontece? Adão, ele era um ser andrógeno. O Adão primordial, ele é um ser andrógeno. Ou seja, masculino e feminino ao mesmo tempo. Então, nós temos aqui o quê? Adão e Eva, macho e fêmea, que vieram à existência juntos. Adão e Eva vieram a existir na matéria, no barro, ao mesmo tempo. Assim também as almas deles vieram a existir ao mesmo tempo. Foram criados ao mesmo tempo. Então, quem é a mulher que foi criada junto com Adão? Eva. Sempre foi Eva. Entendeu? Só que algumas pessoas mentirosas ficam dizendo que foi Lilith, elas dizem, né? Que Adão teve uma mulher antes de Eva, que foi feita ao mesmo tempo que ele, e eles dizem que foi Lilith. Isso é mentira, tá? Porque a mulher que foi feita ao mesmo tempo e junto com Adão, e ela era colada com o corpo de Adão, porque era o seguinte: imagina, Adão, teu corpo. De um lado, do lado direito do corpo de Adão era todo feminino. Braço feminino, o seio direito feminino, a perna direita feminina, a metade do tronco, né? Ou seja, o lado do tronco direito feminino, o lado do rosto direito feminino, ou seja, era Eva. E aí as autoridades do caos separam os dois com a intenção de conseguir de volta o poder de Sofia, da pequena Sofia, né, da pequena piste Sofia, ou seja, a fé de quem esse universo tem origem, tá bom? Olha que interessante. E a gente vai lendo aqui ó, e eu vou explicando para você. Então a gente viu que as autoridades do caos fez Adão cair em um sono profundo, tanto literalmente como também na ignorância. Porque quando Adão e Eva, eles são rasgados, separados à força um do outro, acaba que causa neles, né, um grande trauma, tanto para Adão como para Eva, porque eles tinham uma mente andrógena, eles eram um ser andrógeno, e essa separação forçada meio que mexeu, né, com os neurôniozinhos deles e deu tipo assim um curto-circuito, né, como se alguém separasse assim, ó, as conexões de forma, né, descuidada, e aí deu tipo uns bugs, né, deu meio que um apagão em algumas partes das memórias, da memória de Adão e Eva, né, então a memória de Adão e Eva ficaram fragmentadas, né, as memórias deles ficaram fragmentadas e picotadas e confusas, e muitas vezes, muitas coisas eles não lembravam, não sabiam. Adão não sabia nem a origem dele, onde ele veio exatamente, a origem primordial dele, entendeu? Então isso tudo é uma coisa interessante, por isso que quando você vai ler o Apocalipse de Adão e outros apócrifos, você vê meio que Adão tá meio confuso. Aí ele começa a lembrar de coisas e ele começa a falar. No entanto, ele fala das coisas, mas ele não entende bem aquelas coisas que ele estava falando ali. Vamos... olha o tempo. Vamos ler aqui, né, para adiantar, ó. Então, a gente viu que Adão, ele caiu no sono, dormiu. Aí diz aqui, o sono, cadê? Quando Adão, ele caiu no sono e dormiu, o que foi que as autoridades do caos fizeram? Abriram a lateral dele como uma mulher viva. E eles montaram a lateral dele com um pouco de carne no lugar. Dela quem? Da lateral de Adão, da qual, né, ou seja, do lado de Adão, como eu expliquei para você, o lado do corpo direito de Adão era todo feminino, seio masculino, face feminina, braço feminino, tipo assim, imagina, né, o lado direito, entendeu, né? O lado direito e esquerdo, imagina o lado direito mesmo. Braço feminino, mão feminina, a perna feminina, do lado direito de Adão tudo era feminino e do lado esquerdo tudo masculino, entendeu? Inclusive o cérebro. Por isso que a ciência diz o quê? O que a ciência diz? Que o homem, ele tem
uma parte do cérebro dele que é feminina e a mulher tem uma parte do cérebro dela que é masculina, masculino, né? Que coisa interessante. Olha só, por que isso? O Adão primordial de barro. Presta atenção, hein? Ó, e eles montaram a lateral dele com um pouco de carne no lugar dela. E Adão ficou dotado apenas de alma. E a mulher dotada de espírito veio até ele e falou com ele. Essa mulher aqui dotada de espírito é como se essas autoridades do caos separassem o Adão de sua contraparte feminina, Eva, e eles fizeram isso com a intenção de recuperar o poder de Piste Sofia, da pequena Sofia, que acabou indo parar dentro do Adão de barro andrógeno. Então, para poder, na tentativa de recuperar esse poder, de gerar vida, de criar vida, por isso que a mulher, ela gera um bebê dentro dela, e esse bebê, ele nasce o quê? Dotado de alma e ainda tem um espírito dentro dele. E esse espírito que vem habitar junto com a alma desse bebê, ou seja, com a alma desse novo ser que nasce aqui, porque a tua alma é o teu eu. E esse espírito é um dos vários espíritos de Deus, tá? Vem habitar junto com a alma, a fim de que a alma não saia fazendo um monte de besteira, mas para orientar essa alma e alertar ela. É tipo uma faísca, uma centelha divina que te alerta assim, olha, não faz coisa errada, tá? Você não é apenas matéria, você não é você não é uma coisa temporária. Tem alguém além de você. Você tem que fazer o que é certo, entendeu? Então o espírito ele vem nessa intenção de fazer esse equilíbrio para a alma não pender totalmente para os desejos da carne e se dar muito mal, ok? Então o espírito fica de um lado e a carne do outro e a alma fica no meio. A alma ela fica entre a carne material e ela fica entre a carne e o espírito. A alma fica entre esses dois, entendeu? Por isso que a Bíblia diz, andai no espírito, ou seja, se inclina para o espírito, não se inclina, não se deixa levar pelas paixões, pelos desejos, pelas loucuras da carne. Tenha cuidado com a carne, tenha cuidado com a concupiscência da carne, ou seja, com o pecado da carne. Por que existe o pecado? Porque existe a matéria. Sem matéria, sem pecado. Então, tecnicamente, nós somos a causa do pecado, porque nós somos matéria, nós somos carne. Entendeu? E toda matéria, ela está configurada para obedecer aos demônios do caos, e principalmente ao diabo e Satanás original. Por isso que quando alguém faz coisas erradas, por exemplo, mata, rouba, estupra, né? Faz alguma coisa horrível, alguma coisa, comete algum dano, algum dolor, né? Desobedece alguma lei, né? Transgride alguma lei, faz mal a alguma pessoa, essa pessoa é chamada de o filho do diabo. Por quê? O diabo impera sobre toda a matéria, ou seja, sobre toda a carne. A tua carne, quem domina é o diabo, ele impera sobre a tua carne. E se você deixa a tua alma fazer, né, como é que diz, se inclinar totalmente para os desejos, as vontades da tua carne, você se faz filho do diabo. Porque você não teve autocontrole, você não teve governo próprio, como Caim. Caim, ele era realmente filho de Adão. Só que Caim, qual foi o erro de Caim? Não ter autocontrole. Não ter governo próprio. Caim não sabia controlar, não sabia governar, não sabia conter as emoções dele. E as emoções, elas são muito perigosas. Por quê? As emoções, elas são processos bioquímicos. São os hormônios que são liberados no nosso corpo. Quando você tá com raiva, você briga com alguém, você, tipo assim, tem uma explosão de adrenalina. E você quer descer a porrada em todo mundo, né? Você é capaz de empurrar seu pai, empurrar sua mãe, e aí a porrada come solta. Por causa de quê? Dos hormônios, a emoção. Então Caim não tinha autogoverno, ele não tinha autocontrole, ele não sabia governar a si mesmo. Porque o maior
de todos não é aquele que governa outras pessoas, mas é aquele que governa a si mesmo e tem autocontrole de si mesmo. Esse sim é o grande, entendeu? Porque do que adianta você governar outros e não ter governo próprio? É um fracassado, né? É uma fracassada, não adianta. Então, é muito mais excelente você ter autogoverno do que você querer governar os outros, do que você governar outras pessoas. E Caim, ele não entende o que Deus diz para ele. Olha, Caim, o pecado está batendo a porta e o pecado é morte. O pecado é morte, o pecado jaz à porta, ou seja, ele é morte e ele está batendo na tua porta, Caim. Mas cabe a você dominar sobre o pecado da tua carne, dominar sobre o pecado e não deixar que o pecado domine sobre você, ou melhor, governar sobre o pecado e não permitir que o pecado governe sobre você. Ou seja, não deixa, Caim, as tuas emoções ferrarem com tua vida. Era isso que Deus estava dizendo a Caim, mas Caim não entendeu nada. E como Caim estava ali, né, os hormônios explodindo, as emoções de Caim à flor da pele, ele não dá ouvidos ao que Deus diz. É tipo uma pessoa que tá com muita raiva, ou tipo assim, ódio, inveja, com raiva, com ira de alguém. E aí, por mais que você tente falar para essa pessoa, olha, fulano, aconselhar, dar um bom conselho, essa pessoa ela não vai te ouvir. Por quê? Porque os hormônios estão fervendo e as emoções estão à flor da pele. Ela só quer, né? Como é que diz? De alguma forma, satisfazer aquela urgência emocional dela, né? Seja de fúria, de raiva, de ódio de alguém, de querer bater, fazer alguma coisa errada, entendeu? Ela só quer naquela hora. Mas por quê? Porque essa pessoa não tem autogoverno próprio, né? Porque Caim, quando ele viu que ele estava assim, nossa, porque Deus fala, Caim, por que que teu semblante caiu? Porque ele está desfigurado, Caim. Se você fizer o bem, você terá sim o meu favor. Agora, Caim, se você fizer o mal, e Deus avisou para Caim, Caim não entendeu nada. Não é que ele não entendeu, ele não deu ouvidos, né? Ele se deixou dominar, né, pelas emoções e cometeu um grande pecado que foi, você sabe muito bem, né, ceifou a vida de seu próprio irmão, né? Então, realmente, Caim era filho, sim, de Adão, filho carnal de Adão. Porém, tinha um demônio específico, o diabo Satanás, que imperava sobre a carne de Caim. Assim como você também tem sobre o teu corpo um demônio específico que chefia a casta inteira de demônios que governam o teu corpo. Eu também, né? Todos nós somos assim. Por isso que a Bíblia diz, andai no Espírito. Não se inclinem para a concupiscência da carne. Não se inclinem para a carne. Policiem a sua carne. Policiem as suas emoções. Tenham cuidado com as paixões da carne. Então a Bíblia, ela vai sempre te dando essa orientação para você sempre ter cuidado, sempre estar alerta, entendeu? Com relação à carne. Por quê? Quando você cede à carne, esses demônios, eles triunfam sobre você. E eles fazem com que a tua alma se prostitua com eles. E isso você tem que entender. Então, esses seres, esses arcontes ou principados e potestades das regiões celestiais de Efésios 6,12, que habitam nas regiões celestiais e governam e imperam sobre toda a matéria, eles e o diabo e Satanás original, que não é Lúcifer, este enganou inclusive até a Lúcifer, o anjo rebelde enganou a Lúcifer, esse diabo e Satanás original. Eles usam de tudo, para poder comprometer você com eles. Eles usam dinheiro, droga, sexo, tudo que você possa imaginar. Curtição, libertinagem, tudo. Principalmente dinheiro e sexo e drogas, né? Principalmente esses três. Porque quando o homem ele não cai por
você sabe, né? Por sexo, cai por dinheiro, né? E drogas. Tropeça nesses três aí, em um desses três. Então, por isso que a Bíblia, ela sempre traz aquela questão de você o quê? Não praticar libertinagem, você não ficar, tipo assim, fazendo bagunça, né? Com o seu corpo. Deu para entender, né? Para você ter cuidado com o seu corpo. Você tem que cuidar do seu corpo. E muito bem. É como disse Paulo. Tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém. Eu posso sim todas as coisas que eu quiser fazer, mas nem tudo me convém. Entendeu? Então você tem que ter sabedoria e entendimento para isso. Exemplo, se eu quiser matar, eu posso matar. Mas me convém fazer isso? Não, não me convém. Isso é errado, eu sei que é errado. Entendeu? E tem várias outras coisas, né? Por exemplo, andar por aí, que a Bíblia fala de fornicação, né? Andando com um e com outro, com um e com outro, com um e com outra, enfim. Não é para você fazer isso. Isso você vai ferrar com a sua vida, tá? Desculpe a palavra, mas é sério, você vai estar comprometendo a sua alma gravemente, porque eles falam assim, vou ficar ali, tipo, mas é sem compromisso. Gente, não existe relação íntima sem compromisso. O teu corpo se compromete por você, o teu sangue, porque se você não sabe, relação íntima, sexo é um altar de sangue, tá? Se você não sabe, é bom você saber. E a tua alma, ela testemunha disso também, e essa é a forma com que duas almas se tocam, por essa relação íntima. E os espíritos também se tocam assim, por essa relação íntima. Por isso que o apóstolo ele vai dizer que quem se deita com uma prostituta se faz um com ela, tanto na carne, como no espírito, como na alma. Porque esses três se tocam, se unem por meio dessa intimidade. Você entendeu, né? Então você toma cuidado, viu? Por exemplo, por isso que alguém que comete adultério, ela não consegue dizer assim, diante dos principados e potestades, ou seja, desses arcontes, ou dos anjos caídos, ou dos anjos fiéis, ou diante de Deus, né? De todas as forças do bem que estão com ele. Por isso que alguém que comete adultério não consegue negar que cometeu adultério diante destes. Por quê? O corpo testifica, a alma testifica e o espírito testifica de tudo que você fez e deixa de fazer aqui. Se você matou, se você roubou, se você estuprou, se você adulterou, tudo fica registrado como um banco de dados na tua alma, no espírito que está em você e também no seu corpo. Por isso, o meu cachorro Snoopy. Continuando, acho que meu cachorro Snoopy parou de cantar ópera agora no momento, né? Mas enfim, ele gosta de cantar ópera. Ele se acha o cantor, enfim. Então é por isso que você tem que ter muito cuidado, tá? É sério, porque nossa existência, gente, ela não se resume apenas a essa vida temporal aqui. Você acreditando ou não, você tem uma alma, você tem um espírito que está habitando em você, que não é seu, é de Deus. Por isso que diz que você é o templo do Espírito Santo de Deus, ou dos Espíritos Santos de Deus, né? Já que cada pessoa tem um Espírito de Deus dentro dela. Então você tem que cuidar bem do seu corpo e não ficar contaminando ele com tudo quanto é tipo de coisa, né? Então cuida bem do seu corpo, né? Tipo assim, tem cuidado. Pra amanhã depois você não se arrepender, né? Porque tudo, gente, o que a gente faz aqui, você vê no nosso cotidiano, nosso dia a dia, tudo que você faz, um dia você tem que prestar contas, né? E após a morte, não é diferente, tá? Não é diferente. Por isso, inclusive, que a gente vai ver que vai acontecer o que? A ressurreição dos mortos para o juízo final. Então,
vai acontecer a ressurreição e todos vão ressuscitar, sejam essas pessoas boas ou más, sejam elas pessoas de bem ou não, sejam elas que estejam com seu nome escrito no livro da vida ou não. Os que estão com o seu nome escrito no livro da vida ressuscitarão para a vida, e os que não têm o seu nome escrito no livro da vida ressuscitarão para serem lançados, juntamente com a sua matéria, no lago de fogo. Então, você toma cuidado, tá? E serão como se nunca tivessem existido, né? E tem tipo assim, porque, tipo assim, você vai ficar lá, né? Entendeu? E um dia esse lago de fogo também vai ser extinto, então você vai sumir do mapa, né? Então, entendeu? Então você toma muito cuidado, tá? Todas as nossas ações, elas têm consequências, tá, ok? Toda ação tem consequências. E todas as sementes plantadas, um dia, elas vão sim dar, né? Vão germinar, vão crescer, vai crescer o pezinho vai dar frutos. E, bom, em um dia você vai ter que colher esses frutos, tá? Ou você vai ter que colher, né, o resultado das suas sementes, né, o que você plantou. Então, a lei da semeadura, ela existe no universo e ela está na Bíblia. Então, toma muito cuidado, tá bom? Um conselho que eu acredito que é muito bom você ouvir. Então, olha que interessante. Então, seja sábio, seja sábia, inteligente, né? E seja prudente, tá? Seja prudente com a sua vida, com a sua existência. Então, olha que interessante. E aqui continua dizendo: E a mulher dotada de espírito veio até ele e falou com ele. Veio até ele quem? Veio até Adão. A mulher quem? Dotada de espírito. Então, a Eva de barro, ela foi tipo separada de Adão e ela foi meio que deixada de lado, né? E o Adão ficou dotado de alma. E ela foi e veio até ele, dizendo: Levanta-te, ó, levante-se, Adão. Ela disse: Levante-se, Adão. Tá vendo aqui? Levante-se, Adão. E quando ele a viu, ele disse: Foi você quem me deu vida. Adão está dizendo: Você me fez alma vivente. Você me deu vida. Falando para quem? Para a mulher. A mulher dotada de espírito que veio até ele. E essa mulher quem? Quem é essa mulher? Eva. É ela. E Eva é a contraparte feminina de Adão. E ela foi criada ao mesmo tempo junto com Adão. Ao mesmo tempo junto com Adão. Só que eles foram separados um do outro. Aí depois eles morrem. Aí depois essa matéria, gente, da terra, do céu azul aqui, a matéria dos corpos dos animais, dos corpos de Adão e Eva, ficam tudo misturados novamente, tudo bagunçado, tudo num caos, uma desordem. Aí vem o Deus da luz e ele remodela pela segunda vez o Adão e a Eva de barro e todos aqueles bonequinhos, né? Todos aqueles animaizinhos. Organiza toda a matéria das plantas, das flores, da terra, do céu azul e tudo mais, entendeu? Então isso você precisa entender. Então aqui esse apócrifo está relatando de um acontecimento que aconteceu antes do Gênesis bíblico. E isso, repito novamente, muitas pessoas não entendem e criam confusão das quais elas dizem que o Deus do Velho Testamento é mau. Tem gente falando isso na internet. Eu sei lá, enfim, as pessoas estão com a mente tão confusa, não sei não, viu? E aí elas inventam um monte de outras coisas. Elas dizem que o Deus do Velho Testamento não é o Pai de Cristo, ou que não é o Cristo, enfim. Fala um monte de coisas sem nenhum entendimento, sem discernimento, sem sabedoria, sem conhecimento. O pior de tudo é sem conhecimento e sem entendimento, né? Sem compreender o assunto do qual elas falam ali. Porque os livros apócrifos são tipo as cartas de Paulo. São complexos. Entendeu? Então,
a gente tem que analisar muito bem as escrituras. Olha só. Então Adão disse para Eva, né, para a mulher: foi você quem me deu vida. Você será chamada mãe dos vivos. Por isso que Adão chama a sua esposa de Eva, que significa o quê? Vida, a vivente, né? Ou como está na tua Bíblia, a mãe dos viventes, né? A mãe dos seres viventes, como está na tua Bíblia, provavelmente. Pois ela é quem é a minha mãe. Ou seja, ela gerou ele. Ela é a mãe dele, ela que cuidou dele, ela que foi lá e disse: Adão, vive. E Adão disse: você é quem me deu vida. Por quê? Porque Eva, ela existiu anteriormente como um dos espíritos de Deus, um dos espíritos criadores de Deus, tá? Aí você deve estar confuso ou confusa um pouco, você fala: como é que é? Como assim espíritos criadores? É o seguinte: aquele de quem tudo e todas as coisas têm a sua origem, dele emanou ele e ela. E por que emanou ele e ela, macho e fêmea, desse alguém de quem tudo e todas as coisas têm origem? Porque nesse alguém tem essas duas essências, né? Presta atenção. Aí então esse padrão, ele e ela, repetiu-se pela segunda vez, depois pela terceira vez. Só que na quarta geração deu tipo, como que eu posso dizer, um probleminha. Porque um dos perfeitos, no caso a pequena Sofia, e eles se chamam assim, ó, Cristo e Sofia. A primeira geração. A segunda geração, Cristo e Sofia. A terceira geração, Cristo e Sofia. A quarta geração, Cristo e Sofia. Repete esse padrão. Ele e ela, ele e ela, ele e ela. Masculino, feminino, feminino, masculino, masculino, feminino, feminino, masculino. Então repete esse padrão. Só que uma hora esse padrão quebrou, esse padrão espiritual, que era só espírito, espírito masculino e espírito feminino, espírito masculino e espírito feminino, espírito feminino e espírito masculino, espírito feminino e espírito masculino. Então quebrou esse padrão. Quando esse padrão ele é quebrado, surge a matéria. Porque alguém exercia um pensamento quando estava separado do seu par de criação, do seu consorte, do seu cônjuge, né, espírito. E aí então, como eles são incrivelmente poderosos, esses espíritos de Deus, porque Deus ele tem vários e vários e vários espíritos, só que aquele de quem tudo e todas as coisas tem a sua origem, não é um mero Deus. Ele é infinitamente, 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 esse alguém infinitamente, e põe infinitamente nisso, superior a um Deus, a uma divindade. Porque as divindades, os deuses, têm origem desse alguém que é chamado de o Pai do Todo, ou Pai de tudo e de todas as coisas. É mais chamado de um antepassado do que um pai, só para você ter ideia. Então, esse alguém de quem tudo e todas as coisas têm a sua origem é infinitamente além de um Deus. Entendeu? Você conseguiu entender, né? Vamos continuar lendo aqui. Olha só que interessante. Aí, ó, diz aqui, ó, ela é quem é a obstetra, ou seja, ela mesma foi a parteira, ela é a mãe, ela é a parteira. Ela também é a esposa, a mulher. E ela que deu a luz, ou seja, ela pariu, né? Ela. E aí por isso que os hebreus chamam a sua mãe de Eva, né? A mãe dos viventes. Olha que interessante. Por causa desse livro apócrifo aqui. Vamos continuar. Você não acha estranho o fato da Bíblia chamar Eva de mãe dos viventes? Se ela é mãe do ser humano? Por que ela é chamada de mãe dos viventes? E por que ela tem o nome de Eva? Que significa vida, ou ainda a doadora da vida, aquela a qual é responsável por dar a vida, né? Por fazer a vida surgir, a vida em pessoa. Que coisa, hein?
Lembra que Eva, anteriormente, era um dos espíritos de Deus, chamada Sofia Zoe, Zoe vida, ou Sofia, ou seja, sabedoria vida, tá? Ela tinha a habilidade, ela tanto tinha sabedoria, como ela tinha esse poder, essa habilidade de conceder, de dar vida, fazer surgir a vida. E lembrando que todos esses espíritos de Deus, cada um deles tem uma qualidade marcante. Exemplo, alguns têm uma qualidade muito marcante: o amor, a fidelidade, a lealdade, esperança, confiança, tá? Sabedoria, vida, e etc. E eles são chamados por essas palavras, né? Esses espíritos de Deus. Olha que legal. Não é legal? Continuando. Então as autoridades vieram até o Adão deles, o Adão de barro, né? Que eles modelaram com a intenção de fazer o quê? De usar esse Adão de barro como que um vaso de barro para capturar quem? Os espíritos de Deus. Só que eles não conseguem capturar os espíritos de Deus lá naquele tempo antigo, antes de Lúcifer sonhar em existir, antes da terça parte dos anjos sonharem em existir, antes de todas aquelas hostes, aquele grupo gigante de anjos sonharem em existir, que foram criados por Melquisedeque ou pelo Cristo, ou pelo Deus do Velho Testamento, o Deus principal da luz, no topo desse universo material, onde aconteceu a rebelião dos anjos, nesse universo material, não no universo espiritual, tá? A rebelião dos anjos aconteceu nesse universo material. Olha só. Então a intenção deles era o quê? Capturar os espíritos de Deus. Só que eles não conseguem. Então o que eles acabam capturando é o quê? As almas. Eles capturam as almas. A alma de Adão e Eva. Então as pessoas não percebem aqui nesse mundo, mas elas são prisioneiras em seus próprios corpos. E cada pessoa tem um tempo determinado de vida, tá? E um dia você tem dia para nascer e dia também para você da sua partida, tá marcado, dia, data e hora. E quando você partir, você tem que estar preparado, porque Efésios 6:12 vai se cumprir com você quando você partir dessa para melhor. Porque nós temos uma luta, uma disputa, a qual nós temos realmente que lutar. E essa disputa não é nem contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades deste mundo tenebroso de trevas nas regiões celestiais. A tua alma, ela vai ter que lutar. E vai ser com o conhecimento da verdade. Por isso que a Bíblia diz: o meu povo perece porque eles faltam conhecimento. E o Cristo diz: conheça a verdade, para vocês serem livres. Ele está se referindo tudo isso a esse evento de quando chega o teu dia determinado de você deixar essa vida, esse mundo material, esse plano físico. Você vai ter que enfrentar essas autoridades, esses governantes das regiões celestiais, porque eles são tipo administradores desse mundo físico. E você tem que prestar contas, tá? Mesmo que eles sejam maus, mesmo que eles sejam péssimos administradores, eles vão julgar você. Eles vão julgar você. Eles vão fazer interrogatórios, eles vão te fazer perguntas, eles vão avaliar tudo que você fez e deixou de fazer aqui. E eles têm autoridade para isso, porque eles governam, eles têm autoridade sobre toda a matéria. E eles são os administradores da matéria. E mesmo que péssimos funcionários eles sejam, eles estão aí, né, com autoridade para exigir de você tudo o que eles desejam.
desejem, né, exigir de você. E você terá que contar com a ajuda do Cristo. E você precisa saber a verdade. Origem desse universo, quem são eles, de onde você veio, qual sua origem e para onde você deve ir, após deixar esse plano material, essa vida temporal. Tá bom? Então, olha só, continuando. Então as autoridades vieram até o Adão deles, o Adão de barro, e, presta atenção, hein? E quando eles quem? As autoridades do caos, os principados, né? Os governantes, os arcontes, eles viram a contraparte feminina dele, quem? De Adão. Então, quando essas autoridades do caos viram a contraparte feminina de Adão, falando com Adão, falando com ele, eles ficaram o quê? Agitados, com grande agitação. E eles se apaixonaram por ela. Por quem? Pela contraparte feminina de Adão, que era quem? A Eva de barro. Presta atenção, que estava ali com o espírito de vida dentro dela. Ou seja, a Eva, espírito de Deus, que é o que? Responsável por dar a vida, criar a vida, fazer a vida surgir. Por isso que diz que Adão se tornou alma vivente. Quem fez Adão se tornar alma vivente? A contraparte feminina de Adão, que existia anteriormente como um dos, né, espíritos de Deus. Porque imagina assim, gente, ó, Deus ele não é egoísta, tá? Eu falo assim, não, vou criar tudo sozinho. Não. Ou aquele de quem tudo e todas as coisas, o nosso Pai, o Pai de tudo e todas as coisas, não é egoísta para dizer assim, não, eu vou criar tudo sozinho, ó, vocês ficam olhando aí que eu vou fazer tudo sozinho, porque eu sou o bonzão, eu sou o maravilhoso. Não, ele não fica assim. Ele foi e criou, ó, vocês têm a habilidade de criar também. Vocês vão criando, mas vocês precisam de minha aprovação e você, ele e ela, o masculino e o feminino, precisam estar juntos em comum acordo, em um mesmo pensamento. Vocês precisam criar isso juntos, exercer o mesmo pensamento para criar algo perfeito, espiritual, sem deficiência. E se um de vocês exercer o pensamento, mesmo que sem querer, que foi o caso da pequena Sofia, mesmo que sem querer, e estiver separado do seu consorte, do seu par de criação, vocês vão fazer surgir a matéria. E o pensamento, gente, ele é tão rápido assim, que às vezes a gente nem percebe. Mas nós somos, a todo tempo, a todo momento, a todo instante, nós somos movidos por pensamentos. Por pensamentos, por mais que você não perceba isso, tá? Olha só que interessante. E aí as autoridades do caos, então, se apaixonaram, o quê? Por aquela contraparte feminina de Adão, que era Eva, olha só. E aí olha só o que eles disseram. Eles disseram aqui, ó, eles disseram uns aos outros, venham, vamos espalhar a nossa semente nela. Olha que coisa, hein? Em quem? Na Eva de barro. Presta atenção. E eles a perseguiram. E Adão ficou lá, né? Coitado, tá? O Adão de barro estava meio desorientado ainda. Fica vendo. E ela riu deles. Ela quem? Quem riu deles? A Eva. Pela tolice e cegueira deles. E nas garras deles, ela se tornou uma árvore. Ela quem? Eva. Presta atenção, hein? Então ela foi perseguida por eles e eles tinham a intenção de fazer mal a ela. E o que foi que aconteceu? Então e quando eles conseguiram pegar ela, nas mãos deles, se transformou em uma árvore. E deixou diante deles o reflexo indistinto dela, aparentando a si mesma. Então, o que foi que aconteceu? Essa Eva, espírito, deixou diante deles o reflexo indistinto dela, aparentando a si mesma, ou seja, com a imagem dela. E eles quem? As autoridades do caos. O violaram
forma imunda. Você entendeu aqui, né? Não preciso te explicar. Por que você acha, ó gente, quem comete estupro, roubo, assassinato, mente, né? Faz mal para o seu próximo, comete as mesmas obras do diabo e desses demônios do caos, que ficaram fazendo essas coisas com a matéria. Então, se você pratica tais coisas, você é chamado sim de filho e filha do diabo, porque você faz as mesmas obras que o diabo. Se você mente, se você rouba, se você estupra, se você comete assassinato, né? Entendeu? Porque tem gente que acha que é assim, ó. Tem gente que fala bem assim, ai, a Bíblia diz que Caim é filho do diabo porque Eva deu um corno em Adão. Tem gente falando isso. Porque elas pegam os apócrifos para ler e não entendem nada dos livros apócrifos, coitadas. Não entendem nem a Bíblia, imagina os apócrifos, que são livros muito complexos e que você precisa ter uma cautela, um cuidado na hora de examinar, de analisar esses livros. Aí elas ficam dizendo por aí na internet, ensinando erradamente as outras pessoas, dizendo que Eva deu um corno em Adão e dizendo que Caim é filho da serpente do Éden, de lá da Bíblia, sabe? Elas dizem que Adão levou um corno. Engraçado, aí elas falam bem assim, presta atenção, engraçado, né? Elas dizem que o fruto proibido que Eva comeu, você sabe, né? É que eles dizem que foi abarcar com a serpente, fica vendo. Só que tem um detalhe, a serpente do Éden, de acordo com os apócrifos, é fêmea. É uma fêmea, não é um macho. Então como foi que ela emprenhou Eva? E nesse mesmo nicho dessas pessoas equivocadas e enganosas, né, e enganadas, elas dizem o seguinte, que Caim e Abel eram gêmeos, ou seja, gêmeos um do outro. Mentira. Caim realmente, de acordo com os apócrifos, ele é gêmeo, mas Caim ele é gêmeo de uma menina, inclusive que se chamava Lúluva. Então, na primeira gestação de Adão e Eva, nasceu Caim e a irmã gêmea dele, Lúluva. Na segunda gestação de Adão e Eva, nasceu Abel e a irmã gêmea de Abel, chamada Áclea. Então, Áclea, irmã gêmea de Abel. Lúluva, irmã gêmea de Caim. Com quem você acha que Caim se casou? Com quem você acha que Caim e Abel, de quem você acha que Caim e Abel eram noivos? Um era noivo da irmã gêmea do outro, porque Adão decidiu assim, olha, Caim, você não pode se casar com a sua irmã gêmea, porque ela nasceu da mesma gestação que você. Então, Adão decidiu assim, olha, Caim, você vai casar com a irmã gêmea de Abel, e a irmã gêmea de Abel vai casar com você. Foi assim. Aí Caim, enfim, depois eu conto para você esses detalhes. Então Caim matou o seu irmão por inveja e por ciúmes também. Ainda tem essa. E aquele sacrifício que é ordenado, que Adão diz, olha, vocês vão lá oferecer sacrifício a Deus. E cada um pegou, né, o que tinha lá e levou. Aquilo ali era para ver se eles se aprovava ou não o casamento de Caim e de Abel. O casamento de Abel foi aprovado, porque o sacrifício de Abel foi aceito. E como o sacrifício de Caim não foi aceito, o casamento de Caim não foi aprovado. Então essa foi a raiva e o ciúme, o ódio de Caim contra Abel. E aí a coisa ficou feia. Você já conhece o rumo da história, né? O desfecho da história. Então olha só isso tudo. Então quando a Bíblia diz lá que Caim era filho do diabo, porque Caim ele fez as mesmas obras que o diabo. Ó. Caim mentiu quando Deus chegou lá e perguntou, Caim, cadê o teu irmão Abel? Caim falou bem assim, eu não sei onde é que ele tá, por acaso sou eu segurança, guardião do meu irmão? Mentiu, igual o diabo, né? Fica vendo. Caim cometeu assassinato como o diabo, fazendo as mesmas obras que o diabo. Caim também, ele espancou Eva, isso antes dele matar Abel, e Adão só foi enxugando, né? Passando pano e deixando.
Quando foi o desfecho final, Caim foi lá e ceifou a vida do seu próprio irmão, né? Movido por aquelas emoções que estavam ali aflorando no corpo de Caim, aqueles hormônios explodindo, e Caim não tinha autogoverno, não tinha domínio próprio e fez o que fez. Tanto é que depois que Caim ele acaba fazendo o ato que ele fez de ceifar a vida do seu próprio irmão, ele fica desesperado. No entanto, Caim era muito orgulhoso para se arrepender e para pedir perdão. Entendeu? Mas Caim teve muitas oportunidades, muitas chances de se arrepender. Mas ele era muito orgulhoso. Caim ele era o tipo de pessoa que achava assim, ó, que ele conseguiria conquistar tudo e qualquer coisa com a força do próprio braço dele. E quantas pessoas existem hoje assim, hein? Muitas. Então assim era Caim. E isso foi a ruína dele, porque ele era muito, muito, muito orgulhoso. Entendeu? Então, gente, realmente dá pra gente tirar uma grande lição de moral das histórias da Bíblia, tá? E não é diferente as coisas que acontecem, que a Bíblia relata que acontece hoje, né? Muita coisa é muito parecida. Então, quando a Bíblia estiver dizendo lá, ó, Caim é filho do diabo, você já sabe por quê. Fulano de tal é filho do diabo, você já sabe por quê. Porque faz as mesmas obras que o diabo, né? Matar, roubar e destruir. Se faz filho do diabo, porque o diabo impera sobre toda a matéria. Então tem algumas pessoas ficam na internet falando bem assim, você é filho da serpente. Tá, filho da serpente, do diabo. Fique sabendo que você também, de acordo com a carne e com a matéria, você também é. Porque a tua matéria, a tua carne, ela está contaminada com o pecado, está contaminada com as autoridades do caos, independente de você ser, independente da sua religião, independente de que pai e mãe você nasceu, independente da sua nacionalidade. A questão é que você é matéria, uma matéria governada pelos demônios do caos, pelo diabo e Satanás original. Então, o diabo, o Satanás original, impera sobre toda a matéria. Então, não adianta você, ficar chamando o seu irmãozinho, a sua irmãzinha, de filho da serpente, de filho do diabo, de filha do diabo, sem ele e ela praticarem as obras do diabo. Entendeu? Você não pode fazer isso. Porque você também é carne de pecado. Você não é nenhum santinho, nenhuma santinha. Então tome muito cuidado. Entenda a Bíblia. Vocês precisam entender as Escrituras, tá ok? Para não criarem confusão. Vamos continuar. Olha só. Olha só. E eles violaram o sinal da voz dela, de modo que, por meio da forma que eles modelaram, forma de barro, bonequinho de barro que eles modelaram, junto com a própria imagem deles, porque eles fizeram assim. A anatomia do corpo de barro foi focada na anatomia dos arcontes das trevas, porque eles usaram a matéria, né, o barro, para modelar o Adão e a Eva de barro primordial, que foram criados como ser andrógeno, porque foi assim que eles viram Cristo e Sofia, quando apareceu para eles, pairando por sobre a face das águas. Por isso que a Bíblia vai usar lá no hebraico Elohim ou Alahim, no plural, deuses, ok? Que estavam pairando por sobre a face das águas, porque não foi só um, foram dois, Cristo e Sofia. Olha só. Então, olha só o que eles fizeram. Aqui diz aqui, ó. Olha só. Olha só que interessante. Por meio da forma que eles modelaram, junto com a própria imagem deles, eles se tornaram propensos à condenação. Por quê? Imagina. É o que o Cristo disse. Cristo falou bem assim. Se Satanás lutar contra Satanás, como é que ele subsistirá? Se Satanás lutar contra ele mesmo, como é que ele ainda vai existir? Uma casa que luta contra si mesmo, ela auto se destrói, ela auto se condena.
E é isso que eles fizeram. Aquele boneco de barro que eles modelaram, eles violaram, eles contaminaram, eles fizeram mal, eles combateram a obra das mãos deles. O que eles fizeram? A matéria ali modelaram ali o bonequinho de barro, né? E eles mesmos, né, fizeram mal para esse bonequinho de barro. Então eles fizeram o quê? Eles se tornaram propensos à condenação. Que coisa, hein? Por quê? Quem luta uma casa dividida contra si mesmo, com certeza ela vai fazer o quê? Auto se destruir. Então, o princípio espiritual feminino entrou na águia. Então o princípio espiritual feminino, quem? Aquele espírito que estava, aquele espírito, a Eva espírito, ou a Sofia Zoe. E o Cristo também, né? Dela, o seu par, né? De criação. Então o princípio espiritual feminino entrou na águia, que é o instrutor. A águia que é o instrutor. Ou seja, tipo um professor, né? Um guia. Alguém que instrui. Olha só. E ele os ensinou, dizendo: o que ele disse para você? Ele ensinou quem? Peraí. E ele os ensinou. Ele quem? Cristo. Então, o princípio espiritual feminino entrou na águia, que é o instrutor. E ele os ensinou, dizendo: o que ele disse para você? Olha, note. Aqui, ó, o princípio espiritual feminino, a Eva é espírito. Entrou na águia. E lá já estava quem? O Cristo também. Olha só. Que é chamado de um instrutor na águia. Na forminha de barro águia. Isso aqui antes do Gênesis bíblico, tá? Presta atenção. Eles estão forjando o destino. Dizendo: o que ele disse para você? Ele quem aqui? O diabo. E Satanás original e os seus arcontes. Aí, ó, a águia, que tem o espírito, ou melhor, os espíritos de Deus dentro dela, tá perguntando para Eva. E também para Adão, automaticamente. O que ele disse para você? Tá perguntando aqui, na verdade, para Eva, né? O que ele disse para você? Foi: você comerá de toda a árvore no jardim, mas da árvore do reconhecimento do bem e do mal, não coma. Gente, essa árvore do reconhecimento, do conhecimento do bem e do mal, ou seja, para você reconhecer aquilo que é bom e aquilo que é mal, ou seja, ter discernimento, ter sabedoria, ter entendimento, esse jardim quem plantou foi a justiça, não foi o diabo e o Satanás original, tá? Isso antes do Gênesis bíblico. E o Gênesis bíblico imita esse roteiro estabelecido lá no início. Então, a história do meio para o fim vem aquela justificativa diabólica. Os meios justificam os fins. Porque não conhecemos o início da história, mas o início da história é importante. Você precisa entender quando foi que surgiram os anjos caídos e Lúcifer. Você precisa entender de onde veio Cristo. Você precisa entender qual a origem desse universo. Você precisa entender quem é você, né? Qual a sua origem, qual o seu destino depois que você deixar essa vida, qual o seu objetivo, para onde você deve ir depois que você deixar essa vida temporal. Então isso é importante, olha só. E aí continua o instrutor, né, que entrou ali, ó, na águia falando com a mulher. A mulher carnal disse, ou seja, a mulher de barro, que estava ali com Adão, né, andando na ignorância, ela e Adão, né. Porque ela e Adão viam aquelas criaturas, os arcontes, autoridades do caos, que têm aparência bestiais, né? Eles têm aparência bestial, eles têm as faces deles, são faces bestiais, ou seja, faces de animais. E aí, ou seja, de gato, cachorro, cavalo, hiena, jegue, burro, boi, cabra, entendeu? Touro, tudo quanto é bicho. Jacaré, dragão,
para você ter ideia. Cobra, eles têm essas faces bestiais. Olha que coisa. E eles são matéria, só que uma matéria superior a essa matéria inferior aqui embaixo. Por isso que você vai ver o Adão e a Eva lá, quando eles são remodelados na matéria pela segunda vez no Gênesis da Bíblia, eles andavam nus e não se envergonhavam. Adão e Eva não tinham necessidade de comer e beber água. Não tinham necessidade de comer, não tinham necessidade de beber água. Eles não precisavam tomar banho, eles não suavam, não transpiravam, eles não ficavam cansados, não se machucavam, eles tinham uma matéria superior a essa matéria que eu e você temos aqui agora, e a matéria deles, anterior à desobediência, era superior à matéria que eles adquiriram depois do pecado lá no Jardim do Éden, que foi a desobediência, e eles escolheram então serem governados pela luz e pelas trevas, pelo bem e pelo mal. Por isso que você nasce e você morre, por isso que a mulher ela tem o lado bom que é gerar filhos e o lado ruim, sentir dores de parto. É o yin e yang governando tudo. Olha só, vamos continuar lendo aqui. Ó. A mulher carnal disse, ele quem? O diabo e Satanás original. Ele disse não somente, não coma, mas até não a toque, pois no dia em que você comer dela, olha só, com morte você morrerá. E a águia, o instrutor, disse, com morte vocês não irão morrer, pois foi por ciúmes que ele quem o diabo e Satanás original, disse isto a vocês. Pelo contrário, seus olhos se abrirão e vocês se tornarão como deuses. E não é que isso está na Bíblia, isso aqui, só que lá eles colocam Deus, né? Mas é deuses. E aqui o interessante é que diz aqui, ó, seus olhos se abrirão. Quando Adão e Eva, eles comem do fruto, lá no Gênesis bíblico, a gente vê que eles percebem que eles estavam nus. Não é que eles não sabiam que eles não estavam nus, eles sabiam que eles estavam despidos. A questão é que eles não sentiam vergonha, é isso que a Bíblia diz, eles não sentiam vergonha, esse é o ponto-chave. Porque antes de Adão e Eva cometerem aquela desobediência, o pecado que foi a desobediência, e escolherem serem governados pelo bem e pelo mal, pela luz e pelas trevas, ou seja, pelo yin e yang, antes eles não tinham sentimentos negativos. Tipo assim, eles não tinham, gente, tipo assim, o medo poderia ter vindo. Tipo assim, o medo poderia ter vindo no momento, mas depois ele ia embora, não dominava Adão e Eva esses sentimentos ruins, né? Adão e Eva, eles não sentiam vergonha, não ficavam envergonhados. São sentimentos ruins, eram coisas que não se, como é que eu posso dizer, não abraçavam os dois. Quando eles ainda estavam obedientes, né, e não tinham desobedecido, e não tinham escolhido serem governados pela luz e pelas trevas, pelo bem e pelo mal ao mesmo tempo, por esse governo yin e yang. Ou seja, o lado bom e o lado mal em tudo e em todas as coisas, nos animais, nas plantas, nos objetos, em você, no seu corpo, na sua, como eu posso dizer, nas suas emoções, nos seus sentimentos, por isso que você fica triste, você fica alegre, por isso que você sorri, você chora. Então é bom e mal, bem e mal em tudo, entendeu? Luz e trevas em tudo, misturado, né? Que coisa. Então, quando Adão e Eva, eles comem lá, eles percebem isso, eles começam a sentir essas coisas, eles começam a sentir esses novos sentimentos, quer dizer, sentimentos eles já tinham, mas esses sentimentos eram controlados quando eles não tinham desobedecido ainda. Não dominavam Adão e Eva. Adão e Eva é que governava sobre esses sentimentos de medo, de aflição. Então essas coisas não se apoderavam deles e não deixavam eles com depressão, não deixavam os dois aterrorizados nem nada, antes de desobedecerem. Depois que eles desobedeceram, Adão e Eva passaram por muitos maus bocados. Inclusive, os dois ficaram depressivos.
Adão e Eva entraram em depressão. Eles cometeram, gente, suicídio várias vezes. Leia o primeiro e o segundo livro de Adão e Eva. Principalmente o primeiro livro de Adão e Eva. O conflito de Adão e Eva com Satanás. Vai ser interessante e você vai gostar. Quem tá fazendo esse barulhinho aí é a minha cachorrinha Naim, tá? Então, olha que interessante, né? Bom, eu acho que eu vou parar por aqui agora. Depois eu continuo. Até porque, por causa do tempo. E a minha cachorrinha Naim começou a fazer barulho, né? Ela tá agitada agora. Então, até a próxima. Continuo explicando mais coisas pra você, tá? Naim, para com isso, Naim.